Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor sejam multiplicadas sobre nós. Nessa noite eu havia dito aos irmãos que abriria sobre o quinto componente da armadura descrita por Paulo em Efésios 6, o capacete da salvação. Só que durante a semana, Pedro entrou em contato comigo. Para os irmãos e irmãs que não sabem, o Pedro é o responsável pelas gravações. Ele me disse que muitos irmãos e irmãs entraram em contato com ele, dizendo que a conclusão daquilo que nós tratamos na semana passada foi perdida. Ele me pediu para comunicar aos irmãos que houve uma queda da internet e que os últimos 15 minutos, exatamente o tempo da conclusão, foi perdido. E ele me pediu se eu pudesse repetir estes últimos 15 minutos antes de abrir o próximo componente. Eu confirmei com ele que faria, e por isso eu quero dividir essa noite em dois momentos. Primeiro, repetir a conclusão da semana passada. E segundo, começar a abrir o quinto componente da armadura descrita lá em Efésios 6. Por enquanto eu peço a você que me aguarde em alguns instantes. Logo quando nós formos abrir sobre o capacete da salvação, eu peço a vocês que abram as suas Bíblias em Efésios 6. Ok? Por enquanto, eu vou retomar exatamente no ponto em que eu parei. Na semana passada nós falamos sobre o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a conclusão que nós chegamos sobre o que significa esse escudo da fé é uma aplicação daquilo que nós cremos, tanto do Evangelho quanto da Palavra de Deus, em resposta a todas as investidas de Satanás sobre a nossa alma. Em resposta às investidas que são feitas em nossas lembranças, em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos pensamentos e em nossas vontades. A conclusão que nós chegamos é que para usar o escudo da fé, é necessário que a gente se mova por meio da fé. É impossível que esses dardos, que essas setas, que essas flechas atiradas pelo maligno sejam apagadas e removidas de sobre nós, sem nos deixar dano ou prejuízo, se não nos movermos por fé. E por conta desta declaração, nós estudamos 4 pontos específicos. O primeiro deles, a origem da fé. O segundo, a proporção ou medida da fé. O terceiro, a definição do que é a fé. E o quarto, a finalidade da fé. O ponto em que eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias a partir de agora é este quarto ponto. É este o ponto que foi perdido na semana passada. A finalidade da fé. Por favor, abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ver um único versículo nessa passagem. Hebreus 10. O versículo 38. Diz assim essa passagem: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar ou retroceder, a minha alma dele não se agradará. Mais uma vez, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Meus queridos, as Escrituras são muito claras quanto à realidade de vida do crente neste mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. Isso significa que basicamente todas as coisas com as quais nós lidamos do Evangelho, da Palavra de Deus e do próprio Deus, exige fé, requer fé. A fé que é um dom de Deus, a fé que nos é dada por Jesus, ela nos é dada mediante a palavra, a fim de que nós possamos depositar a nossa confiança em Jesus. Confiar em Jesus para obedecer o que Ele manda, confiar em Jesus para esperar pelo cumprimento do que Ele promete. Esta é a caminhada do justo sobre a terra.
Esta é a caminhada dos filhos de Deus neste mundo, pela fé. No capítulo 11 desta mesma carta, no verso 6, nos é dito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem dele chega perto, precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé, é impossível alcançarmos um testemunho de que estamos agradando a Deus. O melhor de nossas obras não será possível para agradar um Deus santo, perfeito e justo. O meio que este Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos e agradá-lo é por meio da fé. A fé lida o tempo inteiro com o que é de Deus, com o que é espiritual. Com isto não estou negando as muitas experiências que os filhos de Deus vão tendo ao longo da sua caminhada. Em alguns momentos Deus nos dá sonhos. Em outros momentos Deus nos dá visões. Em outros momentos nós temos experiências realmente sobrenaturais. Nossos sentidos são abertos dentro de um momento e a gente tem a experiência de poder ver aquilo que naturalmente nós não conseguimos ver, sentir e provar coisas que naturalmente nós não conseguimos sentir e nem provar. Mas esta não é a via de regra. Esse não é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Estas coisas acontecem, eu não as nego, mas o caminho que Deus estabeleceu para nós é um caminho de fé. É um caminho de convicção. É um caminho de certeza absoluta em quem Ele é e aquilo que Ele é capaz de fazer. Por ora, nestes 2 versos que nós abrimos, nós podemos concluir facilmente que a finalidade da fé é para que nós possamos viver por ela e agradar a Deus. Há ainda um terceiro ponto, e esse eu peço que você, por favor, abra comigo para nós concluirmos a finalidade da fé. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. No verso 8, Pedro está dizendo para sermos vigilantes, sóbrios, porque o nosso adversário, que não é carne nem sangue, não são pessoas, é o próprio diabo, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando expus esse texto, lhes disse que isto daqui significa que o diabo busca ocasião para nos atacar. Isto aqui significa o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis oportunidade ao diabo. Pedro nos diz que o propósito dele é nos atacar para nos devorar, nos derrubar, nos induzir ao pecado. Mas no verso 9 ele diz, resistam-lhe firmes na fé. Se a fé é o elemento pelo qual nós nos relacionamos com Deus, se a fé é o elemento pelo qual nós agradamos a Deus, a fé também é uma provisão dada por Deus a fim de que a gente aprenda a resistir ao diabo. E a expressão resistir aqui significa fazer oposição, se colocar contra, resistir todo tipo de tentação, todo tipo de ingerência, todo tipo de indução para fazer aquilo que conscientemente todos nós sabemos que não devemos fazer. Portanto, meus queridos, eu consigo definir esta finalidade da fé nestes 3 pontos. Viver por ela, agradar a Deus e resistir ao diabo. Mostrei aos irmãos que a fé honra a Deus, assim como Deus responde e honra a fé. Este é um ponto importante de nós entendermos, porque de fato, quando nós estudamos capítulo 11 da carta de Hebreus, lá nós temos a história de muitas pessoas que viveram pela fé. Estas pessoas honraram a Deus. Essas pessoas guardaram as promessas. Essas pessoas cumpriram os mandamentos e como consequência sobre suas vidas, Deus então cumpriu suas promessas. É importante que a gente entenda isto, que a fé honra a Deus e que Deus não só responde à fé, como de fato honra aqueles que têm fé. Quero lhes mostrar mais 2 passagens
para que a gente possa concluir rapidamente antes de entrar no ponto dessa noite. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo 91, verso 4. Este é um salmo bem conhecido. Talvez você já deve ter entrado em muitas casas, onde você reparou que a Bíblia estava aberta exatamente no Salmo 91. Muitas pessoas acreditam que se deixarem suas Bíblias abertas neste salmo, elas estarão trazendo proteção para suas vidas e para suas casas. Meus queridos, isso não tem valor nenhum. O fato de deixar a Bíblia aberta em uma determinada passagem não significa que aquilo que está sendo prometido naquela passagem estará se cumprindo sobre a nossa vida. Aonde o texto bíblico deve estar aberto, entendido, guardado e praticado é nos nossos corações. Aqui neste Salmo 91, todas as promessas de proteção e de livramento da parte de Deus dependem do que está no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Observe que a expressão é habitar, morar no esconderijo do Altíssimo. Não é fazer uma visita, não é ir de vez em quando, é habitar na própria presença de Deus. E isso só é possível, meus queridos, por meio da fé. Nós não vemos a Deus. Nenhum de nós o viu. Mas nós cremos que Ele existe não apenas porque alguém nos disse, mas porque já experimentamos alguma porção da sua graça. Alguma porção que já nos levou à certeza de que Ele é real, de que Ele nos ama, de que Ele se importa com a gente. As promessas que estão contidas neste salmo dependem de habitarmos na presença do Senhor e de aprendermos a aplicar a sua verdade sobre a nossa vida. Olhe comigo o verso 4. A promessa de proteção. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Talvez na sua versão esteja a expressão fidelidade. Como lhes expliquei na semana passada, a palavra mais adequada para esta escritura não é fidelidade, é verdade. A expressão verdade aqui transmite a ideia de algo que é firme, de algo que é certo, de algo no qual você pode confiar, de algo que não tem alteração, de algo que permanece intacto. Tal qual ele disse pela primeira vez, assim permanece a sua palavra. Mas observe que para desfrutarmos dessa proteção, nós precisamos nos atentar para a sua verdade. Por isso comecei lhes dizendo que é em vão abrir as Escrituras e deixá-las abertas, achando que nós podemos desfrutar do que elas prometem. É em vão. Se essa verdade descrita nesta palavra não estiver em nossos corações e sendo praticadas por nós dia que a verdade de Deus é um escudo protetor sobre aquele que aguarda. Um escudo grande que o cobre por inteiro e um escudo pequeno que cobre apenas as partes que necessitam de proteção num dado momento. Portanto, observe com atenção que a proteção prometida neste salmo depende de habitarmos na presença de Deus e de aplicarmos a sua verdade sobre a nossa vida. Tenho certeza de que a maioria de nós já sabe destas coisas. Tenho certeza de que isto não é novidade para ninguém. Mas quando nós paramos para fazer um exame pessoal, honesto, acerca da nossa realidade, em muitos momentos nós nos sentimos e até percebemos que estamos sem proteção. Sentimos que o diabo tem colocado a mão aonde ele não deveria pôr a mão. E até nos questionamos, aonde está a sua promessa, Senhor? Aonde está a sua proteção? Aonde estão os teus livramentos? É importante que a gente nunca se esqueça que toda promessa ela está condicionada a mandamentos.
se não habitarmos na presença do Altíssimo, e se não aplicarmos a verdade do Altíssimo sobre a nossa vida, não estaremos protegidos e nem seguros. Como lhes disse em encontros passados, há um aspecto da proteção de Deus que nós precisamos levar em consideração. Ele nos guarda das coisas que nós não podemos nos guardar. Mas de todas aquelas que nós podemos nos guardar, Ele nos responsabiliza pela sua palavra a que nós nos guardemos. Se não houver da nossa parte uma aplicação da verdade de Deus sobre as nossas próprias vidas, meus queridos, nós não estaremos guardados e nem seguros e nem poderemos nos queixar da ausência de proteção. Mais uma passagem, por favor. Livro de Provérbios, Provérbios 2. Provérbios 2, do verso 6, do caminho dos seus santos. Mais uma declaração que envolve proteção. Observe sobre o que o verso 7 está dizendo. Diz que o próprio Deus reserva a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria exerce a função de escudo e de proteção para os que andam em retidão, para os que caminham em justiça. Sabedoria vai falar de entendimento. Sabedoria vai falar de compreensão. Sabedoria vai falar de instrução específica da parte de Deus que, se for entendida e se for praticada, resultará em proteção. Ainda que ela possa ser entendida, ainda que ela possa ser compreendida, se ela não for colocada em prática, se nós não agirmos na direção para a qual a sabedoria de Deus aponta, meus queridos, nós não temos proteção. Diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele, o próprio Deus, é escudo para os que nele confiam. Embora essa passagem afirme claramente de que é Deus o escudo e a proteção daqueles que nele confiam, eu pergunto a você, por que a palavra é citada antes da promessa de proteção? Olhe mais uma vez, toda a palavra de Deus é pura, ela é provada e comprovada como verdadeira. Ela é perfeita. A ela nada se acrescenta e dela nada se tira. Porque existe uma relação entre a palavra de Deus, que é pura, com o fato de Deus ser escudo para guardar os que nele confiam. A relação é simples de se entender, meus queridos. Quem despreza a palavra não pode contar com a proteção. Quem despreza o que Deus diz, como pode ter as suas próprias palavras consideradas por Ele? Estes 3 pontos devem ser entendidos claramente por nós. A verdade de Deus, a sabedoria de Deus e a palavra de Deus, se forem aplicadas, trarão como consequência sobre as nossas vidas proteção, segurança, escudo, livramento. Por fim, a última porção que abri está em 1 Coríntios capítulo 10 para tratar especificamente do momento da tentação. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10. A partir do verso 12. Diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé ou de pé, veja que não caia. Esta escritura trata especificamente daqueles que creem que estão firmes em Jesus. Pessoas que estão crendo, que estão convictas e firmes na fé em Cristo Jesus. Este é um conselho valioso. Esta é uma instrução preciosa. Se você pensa a seu respeito que neste momento você está bem firmado em Cristo Jesus, dou graças a Deus por isso, mas considere
esta instrução: cuide para que você não caia. A ideia de cuidar aqui, meus irmãos, é literalmente exercer vigilância. Ninguém está tão firmado que não possa cair. Ninguém está tão firme e tão forte que não possa ceder diante de uma tentação, independente da intensidade dessa tentação. Todos nós, até o fim da nossa caminhada, estamos suscetíveis ao pecado. Por mais que já tenhamos sido livrados da condenação e da culpa do pecado, por mais que estejamos sendo livrados da força e do poder do pecado, o pecado ainda habita nos nossos corpos e habitará até a volta do Senhor Jesus. O fato do pecado habitar em nós deveria ser para nós um motivo de constante vigilância. É muito fácil, meus queridos, cair. Não é tão fácil assim se levantar. Não é tão fácil assim se firmar. Não é tão fácil assim caminhar em firmeza. Considero, meus queridos, que cada vez que nós caímos, há um prejuízo muito grande para a nossa fé. Muito da nossa certeza e da nossa esperança é quase que apagado da nossa mente. Começa-se um processo de constante acusação. E em pouco tempo, aquelas forças que nós tínhamos se esvaem. A mente é permeada por dúvidas. O coração se enche de temor. E nós não conseguimos mais olhar para Jesus e crer nas coisas que Ele nos prometeu. Portanto, leve isto em consideração. Se você está de pé, se você está firme, cuidado, meu querido. Vigie. O próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos lá no Getsêmani: orai e vigiai, porque embora o espírito esteja pronto, embora o espírito tenha sido vivificado, a carne é fraca. Vamos carregar essa tendência ao pecado até o fim dos nossos dias. Vigie. Verso 13, Paulo diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, todas as tentações que nós sofremos, ela é concernente aos desejos e vontades dos homens. Não é à toa que o Senhor Jesus, quando repreende Satanás na boca de Pedro, diz que ele, Satanás, cogita e pensa das coisas que são dos homens. É com as coisas que os homens anseiam, anelam, desejam e querem que Satanás utiliza como forma para tentar e induzir ao pecado. Paulo está dizendo que sobre a igreja de Corinto não veio a eles nenhuma tentação que não fosse humana, que não fosse resistível. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. A tentação é compatível com a capacidade de resistência. Deus nunca permitirá que nenhum de nós seja tentado acima do que pode resistir. No momento em que Deus permite a tentação, Ele envia a provisão do escape, da saída. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, Ele proverá o escape, a saída para que vocês a possam suportar. Este texto não está nos prometendo que Deus nos livrará de passar por tentações. Este texto está declarando enfaticamente que o mesmo Deus que permite a tentação envia o escape e a saída para que a gente não caia em pecado. Observe que a expressão que é empregada aqui é sobre a fidelidade de Deus. Deus jamais permitirá, meus queridos, em hipótese alguma, que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Toda a tentação não vem de Deus. A tentação vem do maligno. Mas Deus permite que nós sejamos tentados. E no momento da tentação, eu e você, nós estamos sendo provados. E as provações que nós estamos experimentando, nenhuma delas é para que Deus conheça o nosso coração. Cada provação que eu e você experimentamos é para que nós possamos conhecer aquilo que está no nosso coração. No momento da tentação,
no momento da provação, aquilo que está escondido no nosso coração, que apenas Deus conhece, vem à tona. Coisas que eu e você não conhecemos a nosso respeito, chega diante dos nossos olhos. E em alguns momentos, nós vamos nos surpreender com o fato de que nós não esperávamos que aquelas maldades e que aquelas intenções malignas estavam dentro do nosso coração. Há momentos em que nós nos surpreendemos com a gente mesmo. Quando se é sincero, quando se é honesto, se descobre, tanto pela tentação que Satanás traz, quanto pela provação que Deus envia, que existem muitas tendências malignas no nosso coração. Nesta hora, quando nós descobrimos a maldade do nosso próprio coração, nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Jesus e de clamarmos por este escape. Senhor, onde está a saída? Senhor, onde está o escape? Onde está o livramento que o Senhor proveu para que eu não caísse no laço e no embaraço do pecado? Para que eu não cresce na mentira do diabo e terminasse escravo? Aonde está? Se nós formos honestos, se nós formos sinceros e se nós buscarmos por esse escape, nós vamos suportar não apenas a cilada da tentação, mas o tempo da tentação. A tentação não constitui apenas uma única proposta para pecar. A tentação pode se estender por um tempo. Esse tempo pode permanecer por muitos dias. Principalmente quando você está diante de uma situação que não vê saída, não vê solução. Todas as primeiras propostas e promessas de ajuda normalmente são pecaminosas. Todas as primeiras propostas são alianças com as trevas. Você mesmo, em sua própria consciência, vai perceber que aquilo que se te apresenta como uma provisão, como um escape, como uma saída, na maioria das vezes, não é. A sua própria consciência testificará com você: eu não devo colocar a minha mão nisto. Eu não devo fazer isto. Eu não devo firmar compromisso com isto. Você saberá, dentro de si mesmo. No momento em que a pressão crescer, no momento em que você estiver se sentindo fragilizado, no momento em que você estiver quase cedendo, meu querido, lembre-se, há um escape, há uma saída. Se você invocar os céus, se você clamar a Deus, se você clamar por misericórdia e por graça, há misericórdia e graça diante de Deus para nos socorrer no momento da tentação. São promessas e verdades importantes que são apresentadas na carta aos Hebreus. No capítulo 2 nos diz que Jesus foi tentado mais do que qualquer um de nós o é. Ele experimentou na própria pele aquilo que nós não vamos experimentar no mesmo nível e no mesmo patamar. E ele não só experimentou estas tentações, como venceu cada uma delas. E nesta mesma passagem, ele nos é revelado como alguém a quem podemos recorrer e que nos socorrerá no momento da tentação. Alguém que estenderá para nós a sua mão. Alguém que não nos virará as costas. Alguém que não nos abandonará. Alguém que não nos deixará sozinhos. Alguém que não nos deixará experimentar a hora da tentação somente com as nossas próprias forças. É importante que a gente entenda que este sumo sacerdote, ele espera que eu e você tenhamos a postura de lutar contra as tentações. Quando nós pecamos, quando nós cedemos diante das tentações, saiba com certeza, meu querido, que nós não caímos porque nos faltou recurso. A nossa derrota diante de uma tentação é o pior tipo de derrota que alguém pode ter. É alguém que perde tendo tudo para vencer. É alguém que perde tendo tudo para ganhar. É um ato vergonhoso. Por mais que nós saibamos que somos tendenciosos ao pecado, por mais que nós sabemos pela própria revelação do Evangelho que somos fracos, o mesmo Evangelho que nos disse essas verdades, também nos diz que há recurso, há poder, há livramento, há escape,
a provisão para não cairmos em pecado. Se nós cairmos, nós estaremos caindo com tudo o que tínhamos para resistir. Mas se nós lançarmos mão deste recurso precioso, de buscarmos a Deus no momento da tentação, na hora da provação, Ele nos dará a saída e a graça para suportar até que o momento da tentação termine, o período da provação passe e a gente consiga sair desse momento sem pecar contra Ele. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, depois você pode conferir, não vou pedir a você que abra essa escritura. Lá está escrito que o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação. Me lembro de certa vez em que o pastor Dionilson nos abriu 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E uma das definições que ele nos fez naquela mensagem foi que Satanás anda à caça de vida piedosa. Me lembro que aquelas palavras entraram no meu coração. Meditei por um bom tempo sobre esta declaração. E procurando entender um pouco mais sobre isto, vasculhei nas Escrituras os vários momentos em que Satanás fixou a sua atenção em pessoas tementes a Deus. Tem várias passagens nas Escrituras para sustentar isto. Como, por exemplo, no livro de Jó. Porque de todos os homens da terra, Satanás fixou os seus olhos em Jó. Porque Jó chamou tanto a atenção do diabo? Há algo importante para se considerar, meus queridos. Há algo que o diabo não suporta ver. Homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados, que firmaram um compromisso com Deus mediante Cristo e que decidiram permanecer fiéis e leais a Ele, custe o que custar. Isto o diabo não consegue suportar, porque na verdade ele simplesmente olha para pessoas que estavam na condição de escravas do pecado, mortas, separadas de Deus, sendo vivificadas pela vida e pelo poder de Deus e decidindo dizer não a toda e qualquer tentação para manter a sua lealdade e fidelidade a Deus, ainda que isto lhes venha custar tempos de dor e de sofrimento. De fato, um homem íntegro, uma mulher temente a Deus, alguém que anda em retidão, que se afasta do mal, que considera o Senhor em todos os seus caminhos antes da sua própria vontade, é alguém que não apenas agrada a Deus, mas chama a atenção do diabo. É por isso que o justo passa por muitas tribulações, e é por isso que o diabo tenta o tempo inteiro derrubar o justo da firmeza da sua fé, porque ele está consciente, ele sabe que não apenas não exerce mais influência e controle sobre aquele que mantém a sua lealdade a Deus, mas como esta pessoa se torna um representante de Deus, através do qual outras pessoas poderão ser despertadas para se arrepender e firmar uma aliança de fidelidade com Deus. O diabo anda, de fato, à caça de vida piedosa. Se o alvo da sua vida, se a prioridade da sua vida, se a intenção do seu coração é ser leal e fiel a Deus, saiba que você está na mira do diabo. Ele vai se aproximar de você das mais variadas formas possíveis. Ele vai te apresentar todo tipo de suborno, todo tipo de tentação, todo tipo de proposta para uma vida sem dor, sem sofrimento, sem problema, sem tribulação, mas afundada em pecado. Porque no final, custará caro para quem decidiu dar ouvidos ao pai da mentira. Como existem pessoas hoje que estão com suas vidas completamente enredadas pelo diabo. E o que é pior do que estar enredado nos laços do diabo é viver sem consciência disso. É isto que a Bíblia chama de cegueira. Pior do que ser escravo do diabo é ser escravo do diabo e não saber disto. Meus queridos, há uma necessidade de vigilância. Há uma necessidade de aplicarmos a verdade, a sabedoria e toda a instrução da palavra de Deus para não cairmos no laço do diabo.
quando se cai em tentação e quando se peca, não há garantia nenhuma de que em pouco tempo nós iremos nos arrepender. A pior coisa de se cair em pecado depois de se ofender a Deus, desonrar a Jesus, apagar e entristecer o Espírito Santo, é: eu não tenho garantias de que eu vou me arrepender rapidamente. O pecado corrompe a minha consciência. De vilão, eu passo a me ver como vítima. E o que é pior de me ver como vítima é atribuir culpa a Deus por estar vivendo aquela situação que eu estou vivendo. Você pode constatar isso já desde a descrição da queda no Éden. Aquilo que não deveria ser pego, aquilo que não deveria ser provado, aquilo que não deveria ser experimentado, em pouco tempo se tornou algo agradável, bom e desejável para se dar entendimento. E quando enfim foi consumado o ato pecaminoso, a corrupção na consciência e no caráter foi imediata. Imediatamente, tanto o homem quanto a mulher começam a lançar culpa, o homem na mulher, a mulher em Deus. E quando o homem culpa a mulher, não culpa apenas a mulher, mas culpa a mulher e o próprio Deus. Observe o efeito do pecado: corrupção da consciência, endurecimento do coração, senso de vitimismo. Aquilo que era tão claro que eu não deveria me envolver, aquilo que eu não deveria fazer, em pouco tempo existe agora uma justificativa plausível para fazer isto. Existe agora um motivo. E na verdade os resultados são claros para todos nós: destruição, dor, sofrimento, consequências sérias. Nós precisamos entender, meus queridos, que lidar com o diabo na luta para não pecar é uma questão de sobrevivência para aqueles que, de fato, desejam perseverar e permanecer em Jesus até o fim. Eu sei que Jesus, Ele socorre os seus filhos. Eu sei que Ele é poderoso para resgatá-los, independente da situação que eles estão. Assim como eu sei que existem muitas misérias que eu e você experimentamos nessa vida e não precisaríamos passar por elas. Existem muitas situações amargas. Existem muitas situações dolorosas. Existem muitas situações que poderiam ser evitadas, mas que infelizmente eu e você amargamos, porque uma vez que o pecado é consumado, podemos ser perdoados, mas as consequências do que fizemos não serão retiradas. O que o homem semear, certamente ceifará. E nesta mesma escritura de Gálatas 6, nos é dito para não semearmos segundo a carne, porque se semearmos segundo a carne, ceifaremos corrupção. Meus queridos, há necessidade de aprendermos a aplicar aquilo que cremos do Evangelho e da Palavra de Deus contra todas as investidas de Satanás, contra todas as tentações, seduções e indução ao pecado. Creio que foi neste ponto que nós paramos na semana passada e que não será possível nós abrirmos o quinto componente da armadura de Efésios 6. Peço a vocês um pouquinho mais de paciência, porque pelo tempo que nós temos pela frente não é possível mais abrir o quinto componente. Mas para aqueles que desejavam saber de como foi o final da exposição que trata do escudo da fé, é isto que disse nesta noite. Se Deus nos permitir e nós vivermos, na semana que vem a gente abre Efésios 6, verso 17, parte A, que trata acerca do capacete da salvação. Por hora nós vamos parar por aqui.